Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Bahia aqui no canal. Antes de começar, peço o seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Caso você não seja inscrito, chegue junto e faça parte da família da comunidade SBTV. Começando com uma informação triste, com o pesar, lamentamos o falecimento do Guilherme Augusto dos Santos, irmão do zagueiro Gustavo Henrique, emprestado pelo Bahia ao Sampaio Corrêa. Guilherme, 22 anos, envolveu-se em um acidente de carro sexta-feira no interior paulista. O Bahia se manifesta e com toda a solidariedade e apoio ao Gustavo, seus familiares e amigos. Uma informação agora sobre os sócios. O Bahia é o 8º clube do Brasil com maior quantidade de sócios torcedores, segundo aqui o portal dos times, uma página que publicou esse estudo aqui nos últimos dias. Eles fizeram aqui um resumo. O Caleb Ribeiro fez essa matéria aqui envolvendo as equipes, alguns com asterisco, são referentes aos números publicados pelo clube de forma oficial. Alguns clubes têm essa publicação oficial, outros não. Então aí deve ser uma apuração que eles fizeram em relação a essa quantidade de sócios. O Bahia está na Copa do Mundo Feminina. Vocês podem ver ali um torcedor tricolor com a bandeira do Esquadrão de Aço. Colocou ela de cabeça para baixo, mas está ali representando o Bahia no Mundial Feminino, E acompanhou de perto ali o triunfo das meninas hoje. Muito bonito, inclusive, os gols que foram efetuados, os gols que foram feitos, mas efetuando, Mais uma vez aquela frase que o Bahia é o mundo. Voltando para a nossa realidade, o Bahia vai frequentando o Z4 do Campeonato Brasileiro. Lembra você que hoje o Coritiba enfrenta a equipe do Fluminense, então a situação pode ficar cada vez pior em relação à tabela. O Goiás acabou vencendo a equipe do Cruzeiro fora de casa, inclusive. O América empatou com o Flamengo, o Vasco perdeu, E é torcer hoje para o Fluminense vencer a equipe do Coritiba, Para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade, digamos assim. E aí vencer o São Paulo fora de casa. A gente tem que vencer todos os jogos que a gente disputar, gente. Esse que é o pensamento, Até ter um pouco de graça nisso, mas é importante a gente ter essa sensação, E que precisa acontecer uma reviravolta, uma reação nesse time para que as coisas comecem a mudar, velho. A gente não precisa, não tem como ficar aqui remoendo as mesmas coisas. Esperar uma melhora contra o São Paulo, mais uma vez com uma semana cheia de trabalho, Vai ser assim de forma de forma consecutiva, envolvendo esses treinos de semana cheia. Então eu espero que haja uma reação, E não haja mais desculpas em relação ao Renato Paiva, E até trazendo aqui o comentário de Cássio Cardoso, O discurso de Filipão, com 7 jogos e nenhum triunfo pelo Atlético, é que precisamos de pontos. E o discurso de Renato Paiva, que está a 7 jogos sem vencer, tendo vencido apenas um jogo de 16, um recorde histórico. A equipe não ganha, sim, mas também tem empatado, não perde, segundo o Renato Paiva. E a nota é o seguinte, são 38 empates numa Série A, um time seria rebaixado invicto. É só olhar a média histórica de pontos. Será que ele sabe disso? Então é muito bom, a gente ressaltar essa situação. É importante o Renato Paiva entender o futebol nacional, o futebol brasileiro, porque algumas declarações dele realmente são sem sentido, são desconexas da nossa realidade. E envolvendo até a partida contra o Corinthians, falando sobre já mercado, gente? O Gregory estava assistindo esse jogo. Ele que negociou com o Bahia, esteve próximo de vir ao Bahia, mas acabou não vindo por conta da sua lesão e da alta pedida do Inter Miami. Acho que a situação acabou se desenvolvendo de um lado negativo para os dois lados. É um cara que agregaria muito valor ao Bahia nesse momento e, infelizmente, acabou não vindo. E o Adriel já desembarcou em Salvador, deverá ser anunciado em breve. O Bahia marcou 2 coletivas para essa semana, uma terça-feira e outra na quinta-feira. Pode ser que seja nessa apresentação do Adriel, do Citadini, do Ratão, Tem que ser aí a apresentação de algum desses reforços para que eles já possam, estar ambientados, apresentados e quem sabe já estreiem contra a equipe do São Paulo, aqueles que já vêm atuando, já vêm jogando, Nosso querido Barbaço trouxe essa informação da chegada do Adriel e o Renato Gaúcho se despediu do goleiro na rede social, assim como o Tassiano, que ele fez isso. São poucos registros que a gente observa, do Renato Gaúcho fazendo esse tipo de declaração, Depois de Tassiano, o Renato Gaúcho se despediu de Adriel via Instagram e anunciou o jogador pelo Bahia, o que não era surpresa para ninguém. Colocou aqui a página Cavalinho Bahia. Boa sorte
No Bahia, não esquece dos meus conselhos, falou aí o Renato Gaúcho. É a matéria do Globo Esporte, do GE, que o Cittadini se despediu do Atlético Paranaense e é esperado em Salvador nesta semana para assinar contrato com o Bahia. Depois da chegada dos laterais Gilberto e Camilo Cândido, o Bahia se prepara para ter uma novidade nessa segunda janela de transferências. O meio-campista Léo Cittadini é esperado em Salvador nessa quarta-feira para realizar exames médicos e assinar com o tricolor. O jogador se despediu dos companheiros do Atlético Paranaense nesta segunda-feira. A negociação entre Bahia e Atlético passou por altos e baixos. O time paranaense dificultou a negociação, mas o Bahia estava otimista com o final positivo dessa novela. A ideia é assinar contrato definitivo por 2 anos com opção de renovação. O GE apurou que o Vasco chegou a negociar para ter o meia, mas as conversas não avançaram. Além do time carioca, Paulo Turra, técnico do Santos, pediu a contratação do meia, mas a diretoria santista recusou o pedido do treinador. Em 2023, Cittadini disputou 12 partidas, sendo titular em 4. O último jogo do meia foi diante do São Paulo, no dia 6 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles mais uma vez se confundiram aqui nessa matéria, já que ele jogou pelo Fortaleza, né? Contra o Fortaleza nesse mês de julho. Bom, o nosso querido Barbaço também trouxe aqui uma opinião, né? Ex-Fluminense e Corinthians, Douglas Augusto recebe proposta do Nantes da França. Franceses oferecem 3 milhões de euros, mais bônus pelo volante do PAOK, né? Da Grécia. E aqui Barbaço deu uma opinião, né, de que ele iria atrás de Douglas Augusto e colocava ele no meio com Acevedo, Tassiano e Cauli. O melhor Bahia dos últimos anos teve ele destruindo e atacando no meio e depois que saiu só evoluiu no PAOK. Inclusive estava na seleção olímpica que foi campeã até se machucar. 16 milhões de reais a gente pode pagar. Só que aí tem um detalhe, né? A equipe do PAOK, né? A gente vai falar agora sobre detalhes. Aproveitando o ensejo, o Bahia tentou o Bahia tentou a contratação do volante Douglas Augusto do PAOK na janela anterior, mas o valor que o Bahia teria que desembolsar, uma pedida de mais de 5 milhões de euros, travou o negócio. O atleta pode deixar a equipe grega e se transferir para o Nantes da França. Teria espaço aqui? Na minha opinião, sim. Né? Em relação até esse valor, essa pedida seria maior do que 5 milhões de euros para se transferir o Bahia, pelo que eu apurei, tá, gente? E a tendência é esse valor subir, né, em relação ao que o Nantes fez de proposta para a equipe do PAOK, que são 3 milhões de euros, mais alguns bônus envolvendo a transferência do atleta. Lembrar você que o Bahia segue de olho nas possibilidades do mercado da bola, ainda não se encerrou essa situação do Bahia no mercado, por mais que muitos acharem que já tinha se encerrado, eu traria um volante, traria um centroavante nessa janela, né? O Bahia ainda segue de olho nessas possibilidades, nessas alternativas do mercado de transferências, tá? Mas o Bahia acabou buscando o Douglas Augusto, a negociação travou por conta da alta pedida da equipe grega e o negócio não avançou. Um abraço, esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até a próxima.